Olá pessoal, sou designer, escritor amador e quadrinista amador. Desde muito tempo atrás eu desenhava quadrinhos à mão com uma caneta esférica. Mas com um passa esférica, melhor dizer caneta Bic. Era uma esferográfica, caneta Bic. Então eu fazia tudo com ela. As marcas de sangue, porrada. Tinha vezes que eu pintava usando uma caneta Bic. Então, com o tempo, fui aprimorando e aprendendo, mas cada vez mais percebi que era mais difícil você desenhar do modo que eu precisava. Tive técnicas usando lápis 6B, 2B, pintura e tudo mais. Então, eu via que as histórias não acompanhavam a, a minha inspiração. E às vezes, quando eu terminava de desenhar o desenho, depois de 2 ou 3 horas, eu já estava pensando em outra história. Então encontrei maneiras mais rápidas de desenvolver as minhas histórias. E a maneira mais rápida que encontrei foi o 3D. Então eu encontrei maneiras de desenhar. E essas maneiras foi usando Void, Manga Maker e o que eu estou ensinando agora, o DAZ Studio. Mas antes disso tudo, eu tenho que demonstrar aonde eu cheguei e o meu nível. Este daqui é um dos meus quadrinhos, chamado Clube de Caça, a qual eu desenho esta personagem utilizando os métodos que eu vou ensinar para vocês. Nestes métodos, eu irei fazer o possível para poder passar o meu conhecimento, para que você possa criar uma webtoon ou um quadrinho padrão. Pode ser os dois modelos. Também, se desejar ver meus outras obras que eu fiz, tem muitas delas aqui que são quadrinhos. Outras são escritas mesmo, como Encantados para o Destino. E a outras são piadas, como Mestre da Calçada e censuradas, que eu fiz depois que eu fui censurado por a história. Então, eu resolvi fazer uma paródia dizendo como é que fica se tudo que a gente criar vai ser censurado. A gente não ia ter mais The Walking Dead, não ia ter mais Sandman, não ia ter mais The Boys, não ia ter nenhuma história que fosse um pouco mais exagerada. Então, essa questão dessa censura me deixou um pouco irritado, apesar de eu saber que eu não tive muita razão para isso. Afinal, esses locais são comunidades, e por serem comunidades, eles possuem restrições. Não é como você que vai comprar uma revista e você já sabe que aquela revista tem um certo tipo de conteúdo. Então, a culpa foi minha. Mas estou mudando isso, recriando as minhas novas histórias da melhor maneira possível, para abranger o maior público. Falando nisso, agora a gente vai trabalhar com um programa que eu trabalho muito, que é o Waze Filaton. O que é o Waze Filaton? Deixa eu dar de estúdio modelo. Vamos deixar bem direitinho para você saber qual. Ei. Ótimo. É isso daqui. Viu? Tá marcado porque eu já tá no meu clube. Easy Filaton é um programa que agiliza o processo e dá velocidade em meu trabalho. Ele também cria sombramentos mais escuros e personagens mais nítidos. E com apenas um clique eu posso converter qualquer personagem para um personagem Filaton, estilo anime. Então, como é que esses daqui são basicamente os resultados que acontece quando você utiliza esse método. Isso possibilita eu trabalhar o mais rápido possível. Por esse modo, eu vou usar ele daqui para frente. Já que eu vou usar ele,
eu tenho que dizer como ele funciona, para que não haja confusão, para que de uma hora para outra, quando eu usava o método padrão, que é o do DAS Studio, de repente passei para este, sem explicar o porquê. Então eu vou dizer com todas as palavras o porquê. E se talvez você desejar, quem sabe você pode comprar. Eu paguei preço cheio, porque para mim valeu a pena. Vamos voltar para a tela principal e vamos demonstrar como ele trabalha rápido. Vamos pegar um modelo qualquer. Uma figura. Não quero isso, eu não quero personagem feminino. Por que, Júnior? Personagens femininos dão problema. Quero personagem masculino. Porque nós somos homem, nós se resolve, entendeu? Quando é mulher não dá para se resolver, não. A gente tem que censurar. E para evitar colocar censuras, porque estamos falando de um programa de fotorrealismo, então a gente simplesmente vai colocar personagens masculinos. Pronto. Sem nenhum problema, vocês podem ver os shapes e tudo mais. Agora, vamos converter esse personagem para estilo anime. Ao invés de ficar fazendo todos os shapes, a gente vem direto para cá. Shade Set, vai para o programa e a gente clica. E até tem uma parte, e aqui já está separado, personagens e tudo mais. Base feminina e base masculina. Cadê? Aqui, base masculina. Vamos agora aplicar a base masculina. E a gente clica OK. E ele já começa a trabalhar e você não precisa se preocupar com nada. Se lembra que quando eu fiz o trabalho, a convenção do olho foi complicada? O olho ficava realístico? Aí eu tive que fazer todo aquele processo? Aqui eu não preciso. Eu clico e ele já converte. Pronto, acabou. Está convertido. Lembre-se do problema dos cílios, né? Então a gente podia resolver daquela maneira. Voltamos para o normal. Vamos corrigir os cílios. Como? Colocando o Sharp do personagem. Figure. Cadê o personagem? Tá aqui. Colocar ele sem sobrancelha. Aí ele vai tirar. Ei, tu não tirou a sobrancelha não. Vamos clicar. Na verdade eu podia tirar normal. Acho que eu posso tirar normal. Não tirou. Que legal, rapaz. É ótimo para fazer você passar vergonha. Pronto, tá aqui os cílios. Então eu vou tirar 100%, vou deletar. Ficou mais simples ainda. E agora vamos lá para o filetom. Shade Set. E vamos colocar a base masculina nele. E agora, quando a base masculina vir, vai vir sem cílios. Tudo que tu colocar aqui vai ser convertido. Se tu colocar o batom, vai ser, que eu nem sabia que ficava. E ele vai ser convertido 100%. Não só isso, ele também converte para anime criaturas. E isso que me deixou mais espantado. Me deu um gosto muito grande depois que eu fiz isso. Pronto. Ele está convertido para o estilo anime em algum clique. Se lembra quanto tempo eu demorei para fazer esse trabalho da última vez? Aqui eu demorei a metade do tempo e fiz
rapidamente 2 vezes, uma com cílios e uma sem. Então fica muito mais rápido. Vamos converter o resto das coisas? Lembre-se do problema que eu tive com o cabelo? Lá naquele vídeo? Vamos colocar o mesmo cabelo e a mesma barbicha. G19. Cabelo. Barba. Cabelo. Eu acho que eu errei aqui. Tem que selecionar o personagem, né? Ah! Tá ficando louro, morena. Aí, ó. Tá show! Aí o que que faz? Coloquei aqui. Vou aproveitar e colocar uma roupa nele. Já para a gente agilizar o processo. Vou colocar o macacão urbano. Pronto. Do personagem. Para a gente converter parte. Primeiro, vamos escolher o cabelo dele. Selecionar o cabelo. E vamos lá para aquele programa milagroso. Vamos selecionar, abrir as seleções e vamos direto para cabelo. Indo para cabelo, aí vem o grande probleminha desse programa. Ele é mais difícil mexer com cabelo do que o outro, mas ele resolve aquele problema bizarro que deu nesse mesmo cabelo. O que ele vai fazer? Raiz tutorial. Aí ele vai selecionar o cabelo. Viu? Ó? Olha. Sem problema. Ficou lindão. Aí a gente pega, seleciona aqui, copy e selecione raiz base, fits, não sei o que. Eu não sei porque o tutorial pede para fazer isso. Até agora eu não sei. Agora ficou ruim. Lembra que ele ficou desse jeito? Aí o que eu faço? Passo de sulfite. Pronto, ajeitei. Aí eu faço do mesmo jeito com a barba. Ok, passo de sulfite. Pronto. Já tenho o boladão aqui tocando terror. Com a sua barba do mal. Não vou precisar nem fazer o shadezinho para poder ajeitar o cabelo dele. Tá perfeitozinho. Ele possui também modelos de olho, modelo de pele. Você pode mudar o cabelo. Por exemplo, posso mudar todo o traçado. Primeiramente, vamos fazer por partes. Vamos mudar o uniforme agora. E vamos usar croquinho e mudar a roupa dele. Base Zírio. E ele vai mudar a roupa e deixar na textura. Nesse conceito aqui, eu prefiro isso daqui do que usar as roupas originais do Filatom. Não fica tão bom quanto eu vejo este daqui. E se eu quiser, eu posso colocar certas características. Exemplo, posso deixar ele com uma sombra estilo HQ. Vamos botar a base 6. Tá vendo? Sombreado fica estilo HQ. Vamos botar a barba estilo HQ. Pronto. Cabelo estilo HQ. Pronto, tá vendo? Sombreado tá indo. Vamos botar a pele dele. Skin, estilo HQ. Viu como eu tô fazendo rápido? Sulfate. Skin. Agora, estilo sombreado, 6. Pronto, tá aqui, tá sombreado. Quiser aumentar o sombreado? Pronto. Aqueles estilos escritos, desenho nanquim. Tá feito. Todo bonitão, bem legal. Se eu quiser o cenário, eu pego o cenário, faço muito parecido com aquele outro esquema.
pegar aquele mesmo cenário e vamos jogar aqui para dentro. E quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O cenário vai entrar todo, no bom sentido. Clica aqui para poder girar aqui. Ele está em cena. Vocês já viram eu converter nesse mesmo cenário. E você não vai ter que fugir. Vai ter que clicar aqui, vai ter que clicar aqui. Não vai aparecer Select Children. Seleciona, vai até o final. E tu vai dividir para scene. Você vai para o meu programa. É seu programa. Sim, eu paguei por ele, ele é meu. Tu vai para o Fileton, Event, e vai em base. Clica 2 vezes, ok. E ele vai selecionar parte por parte. Aí, ó. Tá vendo? Ele está passando por canto canto e selecionando. Então ele vai converter todos os arquivos. E não só isso. Ele tem uma parte excepcional a qual eu não abro mão. Por esse motivo que eu tenho que fazer. Porque se eu fizer HQ e demonstrar como é que faz, eu tenho que usar ele. Senão, eu não vou estar sendo fidedigno. Como assim fidedigno? Porque você pode simplesmente ver eu fazendo HQ e de repente olhar, cara, não ficou daquele jeito. Só ficou daquele jeito porque eu uso essa tecnologia. Dá para você tentar de outra maneira? Dá. Você está recebendo dinheiro do criador? Não. Então por que está fazendo? Porque o que é bom deve ser dito. Se não é bom, você não diz. Pronto, selecionou. Ao selecionar, eu posso pegar até aquele projetozinho, o 6, e vamos ver se dá certo. Ficou claro demais. Pronto. Viu? Já cliquei e já está dando certo. Mas eu quero com sombreado. Pronto, tá aqui. Ó. Com sombreado parecido com o sombreado que está lá. Para eu poder controlar, lembra da onde é que eu encontro? Eu encontro ali. Em Finamente, Gênesis 9. E aqui. Aí eu puxo para dentro. Mas eu não uso esse. Eu uso do próprio programa lá. Porque assim ele agiliza meu trabalho. Eu uso este daqui, Load de cena. Então ele já memoriza toda a cena. E com isso, eu simplesmente posso pegar o incêndio e clicar aqui, deixando a cena mais escura. Aí eu mexo com a luminosidade, em parâmetro, diminuo a intensidade do brilho, aumento. Ei, pô, tô mexendo em luz, né? Vou em parâmetro, gradiente obscure, mais escuro. Aí eu coloco mais contraste para ficar mais parecido com o anime. E pronto. Viu? Eu criei uma cena quase completa em 19 minutos. E daqui eu posso continuar fazendo meu personagem tranquilo, sem trabalho. E posso fazer modificações se eu desejar. Clicando aqui, não, eu quero mais claro. Não, eu quero mais B. E ele dá umas formulazinhas no vídeo dele. Dá umas formulazinhas bem interessantes. De você fazer esse tipo de coisa aqui. Fazer esse daqui. Que eu fiz no vídeo anterior. Isso daqui. E isso você vai seguindo
essa colinha e você vai criando o estilo que você quer. Então dá para fazer HQ de vários tipos. Então daqui para frente eu vou usar este programa para poder trabalhar melhor e fazer HQ mais perto possível. Agora sim, eu vou fazer um personagem do zero, salvar esse personagem e depois começar a montar a nossa HQ. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunte aí que eu posso solucionar. E até a próxima.